Conexão Rural. Oferecimento. Prefeitura Municipal de Parauapebas. Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas. Desbrava Chevrolet em Parauapebas e Marabá. Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Tecnicom Contabilidade. Rua Solpoente no Rio Verde. Azul Cargo Express. Encomendas nacionais e internacionais. Fazenda Santa Lúcia do Grupo Cabo Verde em Curionópolis, Pará. Master Brasil. Proteção veicular. Nossa missão é sua proteção. Olá, amigos do Pará e do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural. Há mais de 10 anos, a voz do campo na TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Congresso Brasileiro sobre Marketing Rural e Comunicação no Agronegócio é realizado com sucesso em São Paulo. Pesquisa inédita traz a percepção do brasileiro em relação ao agronegócio. E em parceria com o portal Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, vamos apresentar reportagens sobre sucessão de cultura, os benefícios e como aplicar no campo, do NAMIS, capim resistente ao estresse hídrico e à cigarrinha, e sobre práticas inteligentes na organização da propriedade. Na parte musical teremos o talento dos artistas maranhenses Luiz Carlos Pinheiro, Ana Paula Bastos e Chiquinho França. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje apresentando a música dos artistas maranhenses Luiz Carlos Pinheiro e Ana Paula Bastos, que se apresentaram durante o Salão do Livro em Imperatriz, no Maranhão. Sou Luiz Carlos Pinheiro, de Grajaú, Maranhão, membro da Academia Grajaúense de Letras, poeta, músico, compositor, participei do Salimp, Salão do Livro de Imperatriz. Estou aqui no Conexão Rural do meu amigo Lima Rodrigues.
lembramento. Eu penso que o motor sofrido chora por mim nessa hora, sabendo que fui embora para o outro lado da vida. Adeus, minha terra querida, os amigos que construí e por isso fui amado. Parabéns aí aos artistas, grandes cantores e compositores Luiz Carlos Pinheiro e Ana Paula Bastos, que se apresentaram no Salão do Livro de Imperatriz. Parabéns também aos organizadores, aos confrades da Academia Imperatrizense de Letras, por mais uma realização de um grande evento, Salão do Livro de Imperatriz. A seguir, vamos falar sobre o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e sobre a pesquisa inédita que traz a percepção do brasileiro sobre agronegócio. Aguarde. Nova Chevrolet S10 Z71 chegou a picape para toda aventura. Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço com um design robusto da exclusiva grade frontal e do estribo Z71, a praticidade do Santo Antônio de série, o conforto dos bancos de couro premium e muito mais. Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 e descubra por que ela é feita para toda aventura. Reserve a sua na Desbrava Chevrolet. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar a reportagem sobre o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio, realizado em São Paulo. A reportagem é do programa ABCZ News, da ABCZ TV de Uberaba, Minas Gerais. Confira. Melhorar a imagem do agro e as estratégias na comunicação com produtores rurais e a sociedade.
O 14º Congresso de Marketing do Agro aconteceu em São Paulo com esse objetivo, e no momento em que a discussão sobre esse tema é mais importante. Na abertura, o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, afirmou que o agro é paz. O discurso foi feito para 350 participantes, entre empresários do agronegócio, comunicadores e influenciadores. Eles estiveram em 5 painéis de discussão com especialistas nacionais e internacionais. A percepção do agro fora do Brasil foi um dos assuntos abordados como desafio para os próximos anos, com a necessidade da definição de uma estratégia global para melhorar a visão do público geral em relação ao setor. Durante um dos painéis, uma pesquisa inédita do Congresso foi divulgada trazendo a percepção do brasileiro em relação ao agronegócio. A pesquisa ouviu 4.125 pessoas em todo o Brasil. Para falar mais sobre o Congresso e a pesquisa, o programa ABCZ News, da ABCZ TV de Uberaba, em Minas Gerais, entrevistou, no quadro Na Sala de Visita, o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, Ricardo Nicodemos. Ele é um dos integrantes do movimento Todos a Uma Só Vez, responsável pela realização da pesquisa. A entrevista foi comandada pela Melissa Paroneto, do programa ABCZ News. Confira. Antes da gente falar dos resultados da pesquisa, eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre o Congresso. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse encontro? A nossa avaliação é a melhor possível, Melissa. Nós tivemos um recorde de congressistas, mais de 340 pessoas participando de um dia intenso de palestras. Foram 5 painéis, com 20 especialistas em comunicação, em reputação, em construção de marca. Aprendemos muito, tivemos 2 palestras internacionais muito importantes e que nos deram muitos insights de como valorizarmos, agregarmos valor ao produto que vem do campo, produto que vem do agro. Então, a nossa avaliação é a melhor possível. Bom, um dos temas desses painéis, né, foi justamente a pesquisa que foi realizada, é a primeira do tipo realizada, inédita. Quais foram os principais resultados que vocês encontraram, Ricardo? Olha, nós temos resumindo a nossa conclusão, vamos chamar assim, em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, ele nos traz oportunidades, muitas oportunidades, como, por exemplo, a comunicação do agro com a sociedade urbana. O segundo grande bloco são surpresas. Nós tivemos muito boas surpresas. O estudo nos mostrou que a sociedade ela tem uma avaliação muito positiva do agronegócio. Para você ter ideia, a cada 10 pessoas, 7 têm um pensamento positivo em relação ao agro e toda a cadeia produtiva que acontece dentro da porteira. E o terceiro bloco, vamos chamar assim, o terceiro bloco é um bloco de alertas. O estudo nos trouxe muitos alertas e um deles, talvez o principal, é que o grupo em que nós temos as pessoas que não são favoráveis e que têm propensão a boicotarem o agro, tem uma concentração muito grande de jovens, especialmente na faixa dos 15 aos 29 anos. Então, esse é um sinal de alerta, porque os jovens de hoje, se não fizermos um trabalho junto a eles, serão os detratores do setor de amanhã. Então, 3 grandes blocos, boas surpresas, nos mostrando que a sociedade urbana tem admiração pelo agro, gosta do agro, a grande maioria.
O outro bloco são oportunidades, janelas de oportunidades para que o agro definitivamente conte a sua história, é necessário que ele conte a sua história. E o terceiro bloco são alertas que nós precisamos cuidar dessa questão da história. Se nós não contamos a nossa história, alguém está contando e de maneira com que melhor lhe convém. Então, são os 3 grandes blocos aí de resumos da pesquisa. Agora, essa pesquisa, ela é complementar à pesquisa da associação já tradicional, que avalia os hábitos de mídia e consumo do produtor rural? Eu diria que sim, Melissa, porque agora nós temos a visão dos 2 lados da porteira. Então, nós tínhamos a visão do produtor rural, o que há hábitos de mídia, comportamento e perfil. Inclusive, Melissa, nós temos uma avaliação do produtor rural em relação ao que ele pensava sobre a avaliação da sociedade urbana. E para o produtor, ele imaginava que ele não fosse valorizado, que o trabalho no campo não fosse admirado. O interessante é que agora, com a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro, nós temos uma outra visão, a visão efetivamente da sociedade. E a conclusão é que nós temos sim um pensamento positivo, uma admiração. O agro é um dos setores mais admirados do Brasil, e isso nos deixou muito, muito contentes, porque é uma forma de nós efetivamente trabalharmos a autoestima do produtor, ou seja, ele está sendo reconhecido, a autoestima do setor como um todo, e a pesquisa nos dá orientação, ela é uma bússola para que a gente estruture um grande projeto de comunicação. Agora, Ricardo, como você disse, o agro ele é muito admirado, mas ainda também muitas vezes é visto como um vilão e na maioria das vezes se relaciona a isso à questão da sustentabilidade, de destruição, de produção de forma não sustentável. É preciso divulgar mais essas ações que têm sido realizadas justamente em busca de uma produção sustentável, até para ajudar nessa questão da valorização do agronegócio aqui no país? Sim, Melissa, respondendo objetivamente a sua pergunta, a resposta seria sim. Mas eu tenho que te dizer um ponto, que a pesquisa nos mostrou que todos esses tópicos que você levantou, eles apareceram ao longo da pesquisa, mas não com uma força que se imaginava. Então, a população urbana, ela não... Essa questão de desmatamento, da sustentabilidade, isso não está tão proeminente como se imaginava. Mas sim, é um sinal de alerta, porque o que nós também entendemos é que aquele grupo que não é partidário, vamos chamar assim, que não é fã, não tem o agro de uma forma admirável, não admira o agro, está naquele grupo que tem propensão a boicotar, nós entendemos que a falta de conhecimento pode ser uma das razões. A falta de conhecimento, a distância física. Nós temos muitas pessoas que jamais pisaram no campo, não tem ideia de como é um boi, nunca viu um boi pela frente. Então, esse desconhecimento, essa falta do contato com o campo, do trabalho sério, do trabalho dedicado que os produtores têm no campo, essa falta de conhecimento e de familiaridade pode ser um dos itens a levar para esse grupo com propensão a ser uma pessoa a boicotar ou detratora. Portanto, levar o conhecimento, comunicar, contar as histórias baseadas efetivamente em ciência, em fatos reais, isso tem de ajudar muito nessa questão da mudança de percepção deste grupo, que, embora pequeno, nós entendemos que é um grupo bastante barulhento. Então, você tem um grupo pequeno, mas um grupo que pode ser barulhento. Esse é o ponto. E o que nós temos dito também, Melissa,
existe uma expressão que muito se usa na questão de converter. Vamos converter as pessoas para que elas se aproximem do agro. Nós achamos melhor mudar essa palavra. Na verdade, o que nós precisamos é conquistar. É a conquista. É mostrar tudo o que é feito e mostrar as histórias que nós temos dentro da porteira. Esse é o caminho. Ricardo, com esses dados em mãos, com as ferramentas aí afiadas, qual a conclusão dos especialistas? Enfim, quais as estratégias que têm que ser priorizadas na comunicação do agronegócio a partir de agora? Melissa, nós testamos nesse trabalho, nesse estudo, conceitos criativos, caminhos criativos, ou seja, como é que nós vamos conversar com a sociedade urbana, com as pessoas, com a população urbana. Nós testamos 6 caminhos. E desses 6 caminhos, 2 nos deram o drive, quer dizer, nós sabemos por qual caminho andar, por qual caminho abordar. Mas nós estamos, neste momento, entrando numa fase que nós chamamos de planejamento, que é a estruturação, efetivamente, das ações, das campanhas. E, nesse momento, nós envolveremos, daqui a algumas semanas, todas as associações que fazem parte dessa cadeia produtiva, inclusive vocês, para que a gente troque ideias, para que a gente veja qual é a melhor forma de chegarmos efetivamente à população urbana. A pesquisa nos deu muitos insights, tanto de meio de comunicação, como falarmos, nos deu insight de quais formas falaremos, mas nós entendemos que esse é um trabalho a 4 mãos e nós queremos nos aproximar das associações e também dos produtores rurais. Esse é o momento que nós precisamos estar junto aos produtores rurais. Ricardo, agora fala para a gente um pouquinho deste movimento Todos a uma Só Voz. Quem faz parte e qual que é o objetivo? Claro, Melissa. O movimento Todos a uma Só Voz, ele foi planejado desde 2018 e lançado em 2021. Ele tem 3 grandes objetivos, 3 grandes propósitos. O primeiro é conectar toda a cadeia produtiva do agro. Então, desde dos institutos de pesquisa, dos órgãos de pesquisas, como o Embrapa, a academia, o produtor rural, as revendas, passando pelo produtor, os meios de comunicação, as cooperativas, até chegarmos à indústria transformadora, o varejo e chegando ao consumidor. Então, o primeiro objetivo é unir toda essa cadeia produtiva. Nós temos uma visão holística, nós entendemos que é uma grande engrenagem que deve andar em harmonia. O segundo grande objetivo é estimular a empatia e a admiração da população urbana pelos produtores rurais e por todo o trabalho que acontece no campo. E o terceiro objetivo é desconstruir mitos. Então, nós temos feito um trabalho muito grande junto às associações. Ele iniciou com o apoio de diversas associações. Hoje nós temos mais de 40 entidades nos apoiando e que também participa dessas ações e participará de todas as ações de comunicação. A pesquisa, ela foi realizada por um grupo de 15 pessoas voluntárias, experts em marketing e comunicação, que de forma dedicaram o seu tempo para um bem maior, que é o setor. Então, agora, com as ferramentas em mãos, o caminho a ser traçado, nós vamos colocar em prática um dos pilares do Todos a uma Só Voz, que é levar essa comunicação, que é ajudar a cadeia produtiva do agro a se comunicar melhor com a sociedade urbana. Ricardo, para a gente encerrar, o 14º Congresso foi um sucesso, cumpriu o seu objetivo e o 15º Congresso vem aí. Já está confirmado? O que a gente pode adiantar sobre o futuro? Bom, o futuro só a Deus pertence. Mas eu posso adiantar que teremos sim o 15º Congresso. Estamos trabalhando, já começando a desenhar, e certamente nós teremos muitas novidades em razão
dessa pesquisa que foi realizada agora e de todas as campanhas que serão realizadas até ele, porque ele vai acontecer no segundo semestre de 2023, ou seja, muito provavelmente nós estaremos com a grande campanha de comunicação do setor em andamento. Então vai ser um momento muito especial para o setor, assim nós esperamos. Parabéns à equipe da ABCZ TV por esta grande entrevista, esta matéria aí sobre o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio realizado em São Paulo. A seguir, numa parceria com o portal Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, vamos falar sobre sucessão e cultura, os benefícios e como aplicar no campo do NAMIS, capim resistente ao estresse hídrico e à cigarrinha, e sobre práticas inteligentes na organização da propriedade. Aguarde. Chega de susto o tempo todo no trânsito. Decidi, agora eu sou Master Brasil. Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho. Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional. Antes que aconteça roubo ou acidente, faça como eu. Procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará. Seja Master Brasil. O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais. E por trás de todo o projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade. A Portal Temper, fábrica de vidros e esquadrias em alumínio, atende o consumidor final, construtores e vidraceiros com preço de fábrica. Venha para a Portal Temper. Um bom negócio sempre esperando por você. PA 275, próxima rotatória do shopping. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar reportagens enviadas pelo nosso parceiro Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, um dos maiores portais de agronegócio do estado de Goiás. A gente começa falando sobre sucessão de cultura, os benefícios e como aplicar no campo. A sucessão é a mais indicada para quem quer diversificar sua cultura em uma mesma área. Saiba os benefícios e os cuidados. A reportagem é de Marcos dos Santos. Confira. De forma ordenada, o produtor pode alternar duas culturas em um único terreno, o que é chamado de sucessão. Essa prática surgiu há milhares de anos com o objetivo de variar o cultivo na mesma área. A sucessão de cultura consiste em o agricultor plantar na mesma área as mesmas culturas nas mesmas épocas. Um exemplo que acontece nessa área aqui é que na época da primeira safra planta-se soja e na segunda safra milho. Então todo ano é uma sucessão de cultura, sempre soja e milho. Segue-se sempre as mesmas culturas na mesma área. Nesta fazenda com 120 hectares, a aplicação da cultura trouxe diversos benefícios, desde evitar perdas por erosão ao melhor aproveitamento da mão de obra, mas é preciso certos cuidados. Ele deixa uma boa palhada no solo também, só que a sucessão de cultura a gente tem que tomar cuidado porque ela ajuda a degradar o solo e principalmente ela favorece a pragas e doenças que tem na região, na mesma área, né? Porque fica sendo a mesma cultura, então a praga já fica instalada no solo, já tem seu hospedeiro. Para quem planeja aplicar a técnica, a dica é usar espécies recomendadas para a sucessão, como o milho e a soja. O ideal para o produtor que faça a sucessão de cultura é, às vezes, dependendo do ano, dependendo do talhão, mudar e fazer realmente a rotação de cultura. O que muitos fazem hoje em dia, que já melhora um pouco essa prática, é que no plantio do milho ele planta consorciado a forrageira, que a mais comum é a rusiziense. Pode trabalhar com outras também, mas a que é mais comum o pessoal utilizar é a rusiziense. Isso aí já iria ajudar bem para melhorar a qualidade desse solo, a qualidade da palhada, podendo melhorar as estruturas físicas, químicas e biológicas do solo. Na mesma área, se ele plantar, por exemplo, soja e milho, fica sendo uma sucessão, porque ele vai estar utilizando na mesma área as mesmas plantas, né? Então, sempre que ele utiliza duas ou uma espécie na mesma área, isso fica sendo uma sucessão de cultura. E agora o assunto é do NAMIS, capim resistente ao estresse hídrico e à cigarrinha. A Milagro Agro Brasil se mobilizou para desenvolver
tecnologia em genética de plantas forrageiras e assim elevar o patamar produtivo para outro nível. O evento de lançamento foi mediado pela jornalista e apresentadora do Sucesso no Campo, Fabélia. A reportagem é de Ludmila Menezes. Confira. Para marcar a terceira revolução das braquiárias, Orlando Carlos Martins, fundador do Grupo Milagro, elencou os avanços em tecnologia para tornar os solos mais férteis e proporcionar boa alimentação animal com uma pastagem nutritiva e de fácil manejo. Foi a partir do investimento em pesquisa e genética, entendendo a realidade e necessidade dos solos brasileiros, que as sementes de forrageiras foram desenvolvidas. A primeira revolução aconteceu com a implantação da decumbens, que elevou o patamar produtivo. O cerrado que nós temos em grande quantidade no Brasil, nós não tínhamos opção de capim para ser plantado nessas áreas. Então, quando entrou a braquiária decumbens, nós passamos a ter uma pastagem de boa qualidade e adaptada a esses ambientes e começamos, então, uma primeira revolução. A braquiária nos trouxe a primeira revolução, nós passamos a ter possibilidade de explorar esses solos. Então, a braquiária decumbens é uma braquiária muito rústica do ponto de vista de fertilidade, uma braquiária pouco exigente. Na agricultura, a forragem tem um papel fundamental na intensificação da sanidade do solo, proporcionando a descompactação e aumentando a matéria orgânica. Na pecuária, é fonte de alimento responsável por intensificar a produtividade. Com o aumento da demanda por proteína animal, pecuaristas investiram em genética, proporcionando plantéis precoces com alta performance. As pastagens precisam evoluir para acompanhar as mudanças do setor. Com isso, a Milagro Agro Brasil trabalha há mais de 20 anos desenvolvendo soluções que agreguem na rentabilidade do produtor rural. Então, o Dunamis é um híbrido é um híbrido e tem estolões. Então, nós acreditamos que ele é um grande candidato para fazer essa terceira revolução que nós estamos aí aguardando há tanto tempo, né? Com a questão depois que surgiu a braquiária Marandu, uma braquiária que viesse a substituir ela. A gente escolheu colocar em solo super arenoso, né? Além eu mostrei das 3 propriedades ali, um era arenoso e o outro era super arenoso. Então, por enquanto, está indo muito bem. Fica vigorosa, bonita, o gado gosta. Foi nessa área do solo de areia quartzosa, acho que eu esqueci de comentar, era uma área quer dizer, o coqueiro continua lá, né, mas ela foi de exploração de coco no passado, então você sabe que isso sempre está plantado perto de praia, né, em regiões arenosas, terras de baixa fertilidade, terras mais baratas e tudo, e aí até ajuda a ver que o Dunamis tolera muito bem uma sombra moderada que o coqueiro proporciona. Então, essas árvores são árvores grandes, de 50 a 60 anos, esses coqueiros. A terceira revolução das braquiárias mostra exatamente o que o produtor vai ter de tecnologia na propriedade com o capim Dunamis, sendo o cruzamento do Marandu e da decumbens. Associando as principais características de ambas, o lançamento se adapta em regiões distintas, com crescimento uniforme no campo, baixo investimento em adubação e pouca exigência de água. Um dos grandes diferenciais é o alto nível de perfilamento, com formação intensa de estolões. Nos ensaios experimentais na região de Apodi, o Dunamis surpreendeu em desempenho. A gente sempre espera que apareça, que venha a surgir uma nova opção para o semiárido. Né, e pelo que eu estou vendo, né, apenas a gente está no segundo corte dessa avaliação, mas a gente espera que o Dunamis venha dar essa resposta para os semiáridos, ser mais uma opção forrageira para o nosso produtor. Tendo em vista que a gente tem algumas vantagens, né, principalmente com essa dos estolões, né, dessa resistência que a gente vai ter uma maior resposta positiva. O capim Dunamis tem boa palatabilidade. Com 14% de proteína, o gado tem maior nutrição, o que acaba reduzindo a necessidade de suplementos no coxo, proporcionando mais economia ao produtor. Ele também é resistente ao ataque de cigarrinha. Outro ponto positivo que eu estou observando, que eu observei agora nessa primeira avaliação, é seu teor de proteína mais elevado. Então, ela tem em torno de 13% de maior quantidade de proteína do que o Marandu.
né? Então, isso já é uma resposta muito positiva também, né? Quando a gente pensa que um ruminante ele precisa em torno de 6 a 7% para manter seu metabolismo, né? Então, um valor aí mais elevado, por volta de 10% de proteína, já dá ali um incremento a mais para que esse animal, esse bovino, ele possa ter uma maior produção de leite, uma maior produção de carne. Acredito que nos próximos anos aí nós vamos estar avaliando e comparando, entendendo um pouco melhor do capim do Names, né, em pastejo, até mesmo para ver a perenidade desse espaço, tá? E aí a gente consegue ter uma posição, trazer resultados realmente observados no campo, de mais fatores aí, né, nesse capim, né, principalmente a questão de pastejo, né, como o pessoal tem bem ressaltado aqui no chat, como também essa questão de sensibilidade, enfim, né, de adubação, outras informações que eu acredito que vão nos nortear ainda mais para a utilização desse capim. O bate-papo entre os especialistas durou mais de 2 horas, com todas as informações sendo mediadas pela jornalista e apresentadora do Sucesso no Campo, Fabélia Oliveira. E agora a terceira reportagem enviada pelo portal Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, é sobre práticas inteligentes na organização da propriedade. Na otimização dos recursos na gestão da propriedade, além de toda a organização jurídica e técnica de campo, o produtor pode adotar práticas inteligentes para estruturar melhor a fazenda, trazendo benefícios e agilidade na rotina de trabalhos, sem gastar praticamente nada. A reportagem também é de Ludmila Menezes. Confira. Para auxiliar o produtor nos pontos principais, a CNA organizou uma apresentação com o especialista em gestão e planejamento de propriedades rurais, Alex Fernandes. As estratégias e modificações podem ser simples, mas os resultados melhoram a dinâmica de trabalho. E quando a gente fala da importância desse processo, a gente fala de organização. A questão da organização. O que acontece nessa dificuldade? Porque nós nos habituamos muito às nossas rotinas diárias, né, às nossas atividades diárias. E quando a gente está nesse propósito das rotinas diárias, às vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos fazendo aquilo, como nós estamos fazendo aquilo e que resultados vamos ter com aquilo. Porque ela se torna um padrão de comportamento, né? Então, quando a gente cria esse padrão de comportamento, a gente fica numa zona de conforto. E quando você está nessa zona de conforto, para você sair desse processo, às vezes tem que ter uma variável externa para mostrar para essas pessoas realmente o que ela tem que modificar em questão da organização dessa unidade produtiva, dessa empresa rural. Para o especialista, a fazenda é uma empresa, uma unidade produtiva que tem que dar retorno financeiro consistente. Quando eu digo organização, eu quero dizer a organização como um todo, não simplesmente você ter as cercas bem alinhadas, os palanques pintados, a sede todo o seu entorno, todo de uma forma bonita, saudável, equilibrada, gerando conforto para as famílias. Isso é importante, mas também a organização da empresa como um todo dentro das suas atividades, né? Que organização eu tenho nas atividades, seja ela grão, seja leiteira, seja no gado, seja hortifruti, como eu organizo isso? Será que está de uma forma condizente, coerente para aquilo que nós buscamos dentro da empresa? Será que a família está pensando nisso de uma forma alinhada? Então, tudo ele norteia, né? Eu não consigo dissociar a organização da propriedade do processo produtivo. O processo produtivo e a organização da propriedade são fatores que precisam caminhar juntos para o negócio girar. Ter valores alinhados com os colaboradores faz a diferença, já que norteia o futuro da empresa e de quem participa ativamente dos resultados. Mas na vivência do especialista, são poucas fazendas que têm esse direcionamento. O foco de qualquer produtor rural, na sua maioria, é a produção, é o nível de produtividade, é a melhoria de produtividade. Ele busca a rentabilidade no processo produtivo para ele se organizar para o ano vindouro, o ano próximo, né? Ele tem que honrar os compromissos dele, e eu também enxergo que ele tem que pensar nisso.
né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu disse, ele não pode dissociar isso de uma organização da empresa. E aí, a organização de empresa, ela requer o que da pessoa? Ela requer um planejamento, né? Ela requer rotinas diárias, ela requer priorizações de atividades. E, às vezes, esses produtores, esses empresários rurais, empresárias rurais, o foco fica tão grande dentro do processo produtivo que, às vezes, eles não priorizam o que tem que ser priorizado e fazem determinadas atividades que poderiam ser trabalhadas em segundo plano. No planejamento, o produtor consegue identificar as ações prioritárias e melhorar a organização das atividades. Eu tenho que fazer planejamentos, né? Então, eu tenho que planejar a minha vida, eu tenho que planejar a vida da minha empresa, a vida do meu negócio, do meu patrimônio. Será que o meu patrimônio, meu negócio e a minha família, eles estão alinhados no objetivo só? Será que eu estou buscando isso? Será que eu consigo me enxergar daqui a 3, 4, 5 anos se eu vou estar inserido no agronegócio? Será que eu evoluí? Será que eu tenho controle das minhas coisas, né? Então, eu tenho que começar, primeiramente, de um espectro menor. Obrigado, meu amigo Lavoisier Maia e toda a equipe do Portal Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, pelo envio deste excelente conteúdo, dessas matérias interessantes de interesse do homem do campo. Muito obrigado pela parceria. A seguir, de apresentar a música de Chiquinho França aqui no nosso programa. Aguarde. É a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbens. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade. Tem nome, pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. Estamos de volta com o nosso programa. Agora um recadinho do nosso parceiro Atacadão Macri, que tem lojas em Parauapebas, Xinguara, Canoa dos Carajás e Redenção no Pará. Lá no Atacadão Macri você encontra as melhores ofertas no atacado e no varejo. E pode aproveitar também as vantagens do Clube Macri. São muitas vantagens. Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. E agora a música do maranhense Chiquinho França. Ele se apresentou durante o Salão do Livro Salimp em Imperatriz, no Maranhão, realizado de 9 a 16 de outubro. Confira. Olá, aqui Chiquinho França falando. Sou músico, compositor e produtor musical da música popular brasileira no Maranhão, a qual eu tenho orgulho demais. E conheça um pouco do meu trabalho no Conexão Rural com o Lima Rodrigues, esse grande parceiro, amigo que dá cobertura à arte e à cultura brasileira.
Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Feliz Dia dos Professores, né, que foi dia 15 de outubro. Um abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho de todos os professores do Brasil. E a gente tem no programa com mais música de Chiquinho França. Valeu, gente, um abraço e até o nosso próximo encontro. Conexão Rural. Oferecimento. Prefeitura Municipal de Parauapebas. Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas. Desbrava Chevrolet em Parauapebas e Marabá. Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Magazine Liliane faz parte da sua vida. Tecnicom Contabilidade. Rua Sol Poente no Rio Verde. Azul Cargo Express. Encomendas nacionais e internacionais. Fazenda Santa Lúcia do Grupo Cabo Verde em Curionópolis, Pará. Master Brasil. Proteção veicular. Nossa missão é sua proteção. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Chega de susto o tempo todo no trânsito. Decidi, agora eu sou Master Brasil. Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho. Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional. Antes que aconteça roubo ou acidente, faça como eu, procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará. Seja Master Brasil.
Nova Chevrolet S10 Z71. Chegou a picape para toda aventura. Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço com o design robusto da exclusiva grade frontal e do estribo Z71. A praticidade do Santo Antônio de série, o conforto dos bancos de couro premium e muito mais. Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 e descubra por que ela é feita para toda aventura. Reserve a sua na Desbrava Chevrolet. A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais. Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência ou na sua empresa, com a segurança e rapidez que você merece. Cada carga leva a sua história. É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua. A Azul Cargo Express está localizada na Rua E, número 313, no bairro Cidade Nova. Azul Cargo Express, pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Pará. O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais. E por trás de todo projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade. A Portal Temper, fábrica de vidros e esquadrias em alumínio, atende o consumidor final, construtores e vidraceiros com preço de fábrica. Venha para a Portal Temper. Um bom negócio sempre esperando por você. PA 275, próxima rotatória do shopping. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel. O conforto que você merece.